Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e algumas das moedas já apresentaram o primeiro e mais importante sinal de alta que você pode ter para esperar um resumo da alta anterior, tá? Dizendo que é possível que a tendência de baixa tenha terminado e que ele vai voltar à tendência de alta. Então, antes da gente ver essas moedas, vamos dar só uma olhada em como está o Ibov e o dólar, tá? Então, o Ibov rompeu o topo histórico, eu falei com vocês que já estava esticado, que a gente precisa de uma correção, e aqui a gente tem o IFR já acima do nível de 70, nos últimos 2 dias acima do nível de 70, e quando a gente pega esse movimento esticado do jeito que está, o mais esperado é que ele venha fazer uma correção, tá? Pelo menos uma correção aqui na média de 12. O que eu acredito que a gente vai ver no Ibov é que ele venha fazer essa correção perto da média de 12 e depois ele tente subir, faça uma pequena falha para a gente conectar esses dois topos aqui e continuar subindo, tá? Então essa pequena falha aqui pode ser simplesmente um candle de queda, né? Que ele não venha resumir assim numa movimentação verde forte, como foi a ação anterior aqui, tá? Então o Ibov ainda, os ativos que estão com movimentação muito parecida com o Ibov, todas as ações que estão com a movimentação muito parecida com o Ibov, tendem a se comportar da mesma forma. Então é esperado que você tenha um pullback aqui nos próximos dias. O dólar, ele então faz aquele movimento que eu falei com vocês, né? Que ele rompe aqui embaixo e que ele poderia fazer mais um movimento forte aqui dentro dessa zona para poder voltar em um possível repique. E chegando nesse repique, a gente quer ver ele aqui dentro para decidir o que fazer. Você já pode, a partir de agora, fazer uma linha de tendência aqui nesse ponto para entender que se ele romper essa linha de tendência, a gente entra em um padrão. Na verdade, são duas possibilidades aqui que são bem nítidas. Romper essa linha de tendência, a gente pode entrar em um padrão de consolidação, que pode significar que nós vamos ter um acúmulo de dólar para retomar a alta, ou que nós vamos ter uma distribuição forte aqui, e se for distribuição, é possível que essa distribuição dure bastante tempo para a gente vir perder o fundo aí e ir lá para o 4,80, tá? No momento, a minha visão para o dólar ainda é que a gente vai voltar aqui para 5,40, 5,30 pelo menos, antes de realmente decidir o que vai fazer. Mas é possível que a gente veja um cenário um pouco mais forte ainda, tá? No caso do dólar, a gente também está com a situação do IFR. Então o IFR já está aqui abaixo de 30, no último vídeo eu falei que estava chegando perto, e hoje a gente chegou no 28,8. Isso mostra pra gente que a gente tem cada vez mais chances de ver um repique para alta. As duas últimas vezes que o mercado fez isso foram nesses períodos aqui, ó. Nesse daqui. Esses 2 dias aqui ele fez esse repique mais forte, e o outro foi nesse período aqui, dentro dessa zona, onde ele montou essa pequena divergência e fez um repique mais forte, tá? Indo lá para o 5,45. Então tudo que eu espero não é uma análise super complicada, tudo que eu espero é que ele repita mais ou menos esse padrão aqui e venha aqui testar até o 5,50, 5,40, 5,35, como eu falei com vocês, tá? Sendo que nós temos alguns pontos aqui que vão servir como resistência pra gente mais pra frente. E aí, o Bitcoin, até o momento, ele já está ele tá mostrando que tem um pouco mais de força de compra. Só que essa força de compra ela não é necessariamente resumindo tendência de alta, porque a gente ainda está dentro desse triângulo aqui e o mercado não decide muito o que fazer, tá? Só que a gente começa a perceber uma coisa um pouco importante. As moedas não estão mais fazendo o movimento espelhado do Bitcoin. Elas não estão mais se movimentando igual ao Bitcoin. Porque quando a gente viu a situação mais crítica, a gente via que o Bitcoin fazia uma barra grande de queda e aí todas as outras moedas tinham exatamente a mesma barra, tá? Com a diferença ali de pouquíssimo de percentual de variação, mas era basicamente a mesma barra. Agora a gente já começa a ver algumas moedas se comportando bem diferente. Eu já venho falando com vocês nos últimos vídeos de Ethereum, de Matic, de ADA, que estão com gráficos diferentes do Bitcoin e provavelmente vão fazer uma movimentação mais forte de alta, tá? Enquanto se você pensar, se o Bitcoin saiu aqui do 30 mil e chegar na previsão esperada, que é o 100 mil, que está todo mundo falando, né? A gente teria aqui, então, um aumento de 235%, enquanto tem moedas aí com potencial de 300, 400, 500, 600% de alta, beleza? E quais são essas moedas que já fizeram o primeiro e mais importante movimento de alta? Bom, o movimento de alta mais importante que a gente pode ver é o seguinte:
A gente teve essa queda aqui toda acontecendo, certo? E aí o mercado agora fez um pequeno padrão de consolidação, que seria esse triângulo aqui. O que a gente precisa ver? Qual é o ponto mais importante? O que a gente tem de mais importante é simplesmente um pivô, tá? Então o pivô é o que diz pra gente que nós vamos estar em tendência de alta ou tendência de baixa. Isso significa que o rompimento desse topo aqui faz com que a gente possa esperar que na próxima vez que o mercado venha fazer fundo, ele faça um fundo mais alto do que o anterior, mostrando um resumo da tendência de alta. Então esse seria o movimento esperado do mercado nessa situação. E a gente tem alguns ativos aqui. A gente tem a BNB, e a BNB, de todos eles, dos que eu olhei aqui, foi o que fez esse movimento mais forte. Só que a gente precisa de algumas confirmações a mais, porque isso ainda não significa que o movimento de baixa terminou, tá? Aqui a gente pode ver o que eu te falei do IFR, no vídeo que eu ensino sobre IFR, a gente entende aqui que esse movimento, junto com as médias, ele pode não ser um pivô de alta, para resumir a tendência de alta, ele pode simplesmente estar fazendo a formação de uma bandeira. Então é muito importante. Se você quiser aprender um pouco mais sobre análise técnica, aqui no canal tem um curso gratuito de análise técnica, são aqui os vídeos para vocês e está na descrição do vídeo, tá? E já deixa seu like aí também para eu saber que você está gostando desse conteúdo. E se você puder compartilhar com outras pessoas, isso me ajuda muito, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E eu fico cada vez mais estimulado em fazer mais desses vídeos para vocês, tá bom? Então, o que a gente pode ver aqui? Eu vejo o seguinte, ó, a gente tem esse movimento aqui, vou conectar desse fechamento para esse fechamento, porque está mais fácil. A gente tem esse possível movimento aqui, e que se a gente pegar essa linha e jogar para cima, nós temos uma possível bandeira de alta aqui, baseada em fechamentos. E se eu jogar um pouco mais para cima nesse outro fechamento aqui, essa pode ser a nossa outra bandeira de alta. Se esse movimento mais forte, ele pode vir até aqui e tende a cair. E nós temos algumas zonas de suportes e resistências. Então, aquele desenho que eu fiz ali para vocês agora há pouco, que era o pivô de alta, ele já aconteceu. A gente teve aqui baixa mais forte ainda, alta, fundo mais alto do que o anterior, topo mais alto do que o anterior. Então, esse daqui foi o nosso pivô de baixa, tá? Eu vou remover aqui essas linhas, e aí vocês vão ver aqui claramente o pivô de alta acontecendo aqui. Se o gráfico fechar assim, o pivô de alta está confirmado, só que a gente tem sempre que trabalhar com a possibilidade de que isso daqui vai ser uma bandeira para ele vir aqui e tentar fazer fundo. E aí, se ele fizer esse fundo com um padrão de reversão aqui e bastante volume, a gente pode ver então a movimentação de alta, e aí a gente teria o nosso fundo duplo sendo formado aqui, tá? Nós temos sim muitas resistências à frente, temos resistência em toda essa zona aqui, na abertura dessa barra grande aqui, e no momento resta ver o que vai acontecer, tá? Mas isso daqui é um sinal muito importante para o mercado, é o primeiro pivô de alta desde a queda. Ele não faz um pivô de alta desde, vamos ver aqui, ó. O último pivô de alta feito foi aqui, então daqui para cá até... Foi desde... já tem 30 dias, já tem um mês que a gente não tem um pivô de alta, tá? Então, claramente, é um mês de queda e sem nenhum pivô, de fato, para poder fazer uma micro tendência contra a tendência principal e vir cair mais forte, então pode ser esse. Então, sem empolgação, vamos levar isso aqui a sério, já são 4 dias de alta e um candle bem grande aqui, e ele já está no nível de retração de 50 do IFR, que pode jogar o preço um pouco mais para baixo. O próximo ativo que já está armando um pivô de alta é DOT, só que a DOT você pode ver que ela está mais fraca, e aí entra num outro ponto, que ela está aqui em uma zona que você já deve ter visto eu falar nos outros vídeos. Isso daqui para mim é uma zona de venda, tá? Assim como tá com a BNB também, ela tá aqui na zona de venda, só que como esse candle aqui, ele tá fechando mais perto da máxima, ele pode realmente ter um pivô um pouco mais confiável. A DOT, ela tá basicamente no próprio nível de fechamento aqui, então a gente tem que esperar para ver o que o mercado vai fazer. O ideal seria um movimento mais forte, com o recuo, que vai chegar aqui mais ou menos onde as médias vão estar aqui meio que já se cruzando, para poder fazer esse movimento de alta aqui e tentar retomar a tendência de alta. A DOT está com um movimento bem parecido com o do Bitcoin, né? Olha só, Bitcoin, tá? Toda essa movimentação aqui meio lateralizada, e a DOT fazendo também aqui essa movimentação meio lateralizada nessa zona aqui. E a outra que já está fazendo um possível pivô de alta também junto com a DOT é a Cake. E aí a gente está na mesma situação da DOT, a gente está numa zona de venda, e isso daqui
assim como todas elas, também pode ser só um pivô, pode ser só uma bandeira, né, para fazer um pivô de baixa e continuar caindo. O negócio é que a gente já não tem mais muito para onde cair, né? No caso desse daqui, só se para poder vir perder fundo histórico que está aqui, o que eu acho um pouco improvável. Então, qual é o cenário mais provável para a gente em basicamente todas essas moedas? É que a gente tenha uma consolidação dentro dessa zona aqui por mais um período, provavelmente mais algumas semanas, e antes do resumo do movimento de alta, tá? Só que se a gente tem um cruzamento das médias aqui com um retorno até elas, um padrão de reversão, aí a gente já começa a ter uma possível boa movimentação de alta. Beleza? Bom, se você estiver gostando desse conteúdo, como eu pedi, deixa o seu like aí para você me ajudar. Comenta aí o que você está achando do mercado. Você está gostando de operar cripto? Você está aproveitando essas oportunidades? Você já montou suas posições? Você está esperando para montar suas posições? Compartilha aqui para a gente poder saber também. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!